Na sua horta você já sofreu com o ataque de lagarta no couve ou no repolho? Porque se você teve, você sabe que esse prejuízo é gigante. Hoje eu vou falar para vocês de um cultivo protegido que está tornando possível você plantar esse tipo de cultura, essas folhosas, sem você ter esse prejuízo, que são couve, brócolis, couve-flor, acelga e até tomate, que sofre muito com o ataque de lagarta, a você não ter mais esse prejuízo e quase sem usar agrotóxico, isso se você quiser usar agrotóxico. Eu estou falando da manta agrotêxtil ou túnel baixo de TNT, como a gente chama aqui. Então fica até o final do vídeo e veja se é viável fazer isso na sua área. Vem com a gente! Aqui, pessoal, eu estou nessa área aqui que é um monte de mato, mas é que aqui foi o Semeatec do ano passado e a gente deixou como área de descanso. E ali atrás foi onde a gente fez os nossos primeiros experimentos com a manta agrotêxtil ou túnel baixo TNT, que a gente vai mostrar as imagens para vocês agora e a gente teve um resultado muito bom. Aí você pode estar pensando, mas Evandro, esse negócio aí, esse túnel baixo TNT naquele pano que o pessoal bota em cima do canteiro, que ele fica parecendo uma estufa, simplificando muito, é assim. E veja bem, o túnel baixo TNT, ou manta agrotêxtil, que é o nome bonito que o pessoal chama, ele serve tanto para evitar ataque de inseto, como também é bom para não fazer estragos com as chuvas, que é muito parecido com a estufa realmente. Ou seja, tudo que for de praga que se propaga pelo ar, como é o caso de insetos voadores, como a mosca branca, traça das crucíferas, que é o que ataca essas folhosas, broca também, principalmente. Todos esses insetos voadores conseguem ser evitados porque a TNT ele cobre o canteiro todo, como se fosse uma estufa mesmo, e que impede a entrada deles no canteiro, ou seja, eles não conseguem nem entrar ali onde ele está. Isso quando ele é bem feito, porque se não for bem feito aí nem adianta. E esse TNT que usa para fazer o túnel baixo não é o mesmo que usa para fazer roupa não, nem costura, nem nada. É o específico de agricultura, porque ele tem uma entrada de luz específica que ajuda a planta a se desenvolver. E também tem uma questão de concentração de temperatura dentro do canteiro, que o tecido de roupa serve para fazer roupa. O tecido de agricultura serve justamente para esse propósito, de entrada de luz e concentração de temperatura. E você pode escolher um TNT mais grosso ou mais fino, dependendo da sua necessidade. Se você quer reter mais temperatura, se você quer que entre mais luz, essas questões. Isso vai variar de acordo com a gramatura que você escolhe o seu TNT. Aqui a gente escolheu o mais fino que tinha, que era o de 20 gramas por metro. Você conseguia quase ver através dele, que ele ficava quase transparente, mas foi bem eficiente. Entrava uma boa quantidade de luz e a temperatura saía com facilidade. Como a gente está aqui no Nordeste, a questão de escoamento de temperatura é muito importante, já que quando você coloca o TNT ali vestidinho no canteiro, é tchau e benção. Você fechou ali, ele vai ficar daquele jeito. E eu vou falar mais disso mais tarde também. Mas tudo tem seus prós e seus contras, que é importante a gente pesar antes de decidir colocar na nossa área. Aqui a gente vai falar primeiro das vantagens e depois das desvantagens e depois um veredito nosso. E você decide se é bom ou não colocar na sua área. O uso ideal desse cultivo protegido é principalmente para brássicas, que são aquelas folhosas que eu citei anteriormente, como a selga, que é a couve chinesa, couve-folha, couve-flor, brócolis, que são atacadas principalmente pela traça das crucíferas, que quem conhece tem até medo de ouvir esse nome, porque o controle dela é muito difícil. Uma vez ela instalada, é muito difícil você tirar ela dali. Em pequenos plantios, você pode até eliminar ela, você borrifando uma solução até orgânica mesmo, atrás de cada folha de cada pé. Você vai demorar um pouco, mas você consegue fazer isso. Mas em áreas grandes, você vai fazer uso do que? De pulverizador. E o pulverizador, na maioria das vezes, é usado de cima para baixo. Só que o inseto se aloja atrás da folha. Ou seja, aquela pulverização que é passada de cima para baixo, acaba não pegando nessa lagarta. Aí essa é a dificuldade de você pegar essa traça das crucíferas. Porque para você pegar ela, você precisa ou de um macete específico para passar, que a gente pode até fazer um vídeo específico falando sobre isso, ou você precisa de um bico de pulverização específico para pegar ela de baixo para cima. E isso é complicado. Você ensinar a pessoa a fazer dessa maneira e encontrar o produto também que atue nesse tipo de infestação. Que uma vez infestado é muito difícil de controlar, porque ele se esconde tanto atrás da folha como até no solo. Aí uma vez que está infestado já não tem mais jeito, porque até esses produtos que a gente usa é para evitar a infestação, e uma vez que está infestado é muito difícil você recuperar a roça. E o túnel baixo é uma mão na roda para solucionar isso. Quando ele é bem feito, porque quando ele é bem feito ele isola o canteiro do resto do mundo, evitando assim que insetos vão lá e colocam os ovos e que eles façam a festa lá dentro. Aí é uma mão na roda. Sabe o mosquiteiro que a gente colocava em cima da cama para evitar que o mosquito fosse lá e te morder? Pronto, é o mesmo sistema. Vocês veem até aqui pelo vídeo que ele fica como se fosse uma estufinha mesmo.
evitando qualquer contato de qualquer coisa que tenha do lado de fora. Porque um detalhe importante é que uma vez que você coloca o túnel baixo de TNT, ele fica isolado do resto do mundo e é tchau e benção. Você não pode ficar abrindo e fechando. Isso é um fator positivo por esse lado e também é negativo, que eu vou me aprofundar um pouco mais adiante. Outro fator positivo desse cultivo protegido é a proteção dele contra chuvas, porque dá para ver que ele é como se fosse uma estufa, né? Ele é formado por vários arcos, o que favorece a ele o escoamento bom de água. Ou seja, tudo que tiver ali no canteiro não vai nem sentir a chuva, porque o TNT não é que nem um algodão que ele encharca, ensopa. Não, o TNT é como se fosse meio hidrofóbico. Ele escoa a água, ele não absorve a água. Só passa pelo TNT pequenas gotículas, como as de uma pulverização, por exemplo. O que é muito positivo para culturas que são mais sensíveis à chuva, como o tomate, por exemplo, que não pode nem ver chuva que já está estragando. Ou como brócolis, couve-flor, por exemplo, que são mais sensíveis. Isso é muito positivo, porque às vezes nem é a chuva necessariamente que vai estragar, mas porque a chuva é a porta de entrada para viroses e bactérias muitas vezes. E evitando isso, já é uma mão na roda também. Aqui a gente elencou esses dois pontos positivos, a proteção contra pragas e a proteção contra chuvas. E agora vamos para os contras. Não necessariamente porque são fatores negativos, mas porque muitas vezes levam a mudança de hábitos para que esse sistema funcione. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, às vezes nem precisa mudar nada do que você já faz, mas a gente vai elencar aqui para você avaliar se vale a pena ou não. Como eu falei anteriormente, o primeiro ponto negativo é a questão de você não poder ficar abrindo nem fechando ele direto. Quando você coloca, é tchau e benção. Isso porque, para ele funcionar da maneira devida, para ele evitar pragas, é ideal que ele fique fechado o tempo todo. Você só pode abrir alguma vez ou outra, só para você dar uma olhadinha ali se não entrou alguma praga por uma brecha que você não viu. Mas fora isso, você não pode ficar abrindo e fechando para fazer adubação de cobertura, nem ficar limpando mato, por exemplo. Isso é um fator limitante para algumas pessoas. Porque o túnel baixo, se você ficar abrindo e fechando, vai acontecer duas coisas. Tanto não vai funcionar para controlar a praga, como o TNT vai se rasgar com facilidade. Porque ele não foi feito para ficar abrindo e fechando. Ele se rasga com facilidade. E isso entra o segundo fator negativo, que para algumas pessoas pode nem ser um fator negativo, que é recomendado você ter um sistema de aspersão ou de gotejamento, para ser possível você fazer a fertirrigação. Porque uma vez que você não vai poder ficar abrindo e fechando o TNT para você fazer a adubação de cobertura, é para você ter um sistema de fertirrigação, para você poder fazer a adubação de cobertura pela água, você não ficar tendo que abrir e fechar direto. Porque o TNT é frágil, qualquer coisinha ele se rasga. E até uma precaução necessária se você tiver animais na sua propriedade, para você evitar que eles cheguem onde está esse cultivo protegido para não estragar de nenhuma forma. Esses foram os dois fatores negativos que a gente elencou aqui, porque pode apresentar algumas limitações para o produtor. Mas no nosso caso, do teste que a gente fez na Semeatec, foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. O que a gente economizou de produto e de dor de cabeça de ficar passando pulverização altas horas da noite para ver se conseguia controlar a praga, isso não tem preço. Porque uma coisa que limita muito a produção dessas culturas aqui na nossa região é justamente o ataque dessa traça das crucíferas. E evitando isso, a gente economizou muito de produto. A gente ainda passou alguma pulverização com o intuito de prevenção, mas não por necessidade. E talvez na sua área, dependendo do adensamento que tenha desse tipo de praga, talvez nem precise passar produto. E isso é excelente. O custo inicial dele é mais caro, afinal você vai estar trocando plantar a céu aberto por um cultivo protegido. Aí você vai gastar com TNT e com um arco. O TNT que a gente usou, como eu já falei anteriormente, foi de 20 gramas por metro, a gramatura dele. E a largura que a gente usou foi de 2,10. Aí o metro dele estava saindo mais ou menos a R$2, R$3. E o arco que a gente usou foi cano de PVC de 32 milímetros, que a gente não precisou gastar R$1 com eles, já que a gente já tinha aqui na nossa área. Agora, quem vai dizer se vale a pena ou não na sua área é você. Mas para essa questão de controle da chuva e controle de praga, a gente recomenda muito. E aí, você já viu um desse instalado na sua região? Você acha que vale a pena colocar um desse na sua área? Deixa aqui nos comentários pra gente ver. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, nos ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários também pra gente estar lhe respondendo. Se inscreva no nosso canal, porque toda semana a gente tá fazendo vídeos novos. E compartilha com o seu amigo que você quer que produza mais e melhor. Até a próxima!